aqui no estúdio, a nossa conversa a partir de agora é com a secretária de Estado da Agricultura Familiar, secretária Regiane Tavares. A secretária está aqui conosco para trazer algumas informações importantes, inclusive relacionadas ao suporte, ao apoio que a pasta vem dando aos agricultores, aos pequenos produtores, nesse período, né? O início do período chuvoso, algumas ações pontuais já estão sendo realizadas pela Secretaria de Agricultura Familiar, com o objetivo de auxiliar a produção e também melhorar a renda de muitas famílias piauienses. Secretária, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado aí pelo espaço. E é sempre um prazer poder falar, né, com o público sobre essa atividade tão importante que é a agricultura familiar. Secretária, nós inclusive aqui no programa temos uma audiência muito grande entre algumas comunidades da zona rural, assentamentos. Com certeza as informações dessa nossa conversa vão ser de grande valia para esse público. Mas para começar, como é que está o planejamento da SAF, né, esse início de 2026? A chegada do período chuvoso, quais são as ações que a senhora destaca e de que forma a Secretaria tem contribuído para fortalecer a produção, né, desses pequenos agricultores que dependem muitas vezes da produção para subsistência e também para venda, para vender, repassar para outros comércios e outros setores. Quais são as ações principais que a senhora destaca nesse início de ano? Olha, Natan, na verdade, a gente faz um cronograma para a gente já começar o apoio ao agricultor desde dezembro, né? Porque a gente tem períodos de chuvas diferentes aqui no estado. Então, desde dezembro que a gente já faz a distribuição de sementes, de mudas, né? Na região sul. Avançamos ali já por todo o semiárido e estamos agora fechando a região norte, né? Então, até o final desse mês, a gente fecha a distribuição de sementes e estamos já no início da distribuição das mudas de caju, porque o caju a gente precisa ter a certeza da chuva, principalmente que ele é ali muito forte na região semiárida, para poder a gente começar o processo de distribuição, que são mudas que são frágeis, né? Então, se elas não tiverem água, se não tiver um cuidado, elas morrem e a gente perde esse investimento, né? Então, nós estamos trabalhando com 250 mil quilos de sementes de feijão e de milho, né, que já foram praticamente distribuídas. Temos ainda 80 mil quilos de sementes crioulas, de milho e de feijão, mas que são sementes produzidas pelos próprios agricultores, que a gente consegue comprar a partir das casas de sementes e que são distribuídas também com as comunidades tradicionais, com quilombolas, com indígenas, com os extrativistas. E esse processo também já está finalizando, até o final do mês a gente consegue distribuir todas essas sementes e as mudas, né? E durante todo o ano passado, a gente também fez um trabalho muito grande de construção de cisternas na região semiárida, né? Nós conseguimos fechar o ano com mais de 1.800 cisternas construídas e onde a chuva ainda está permitindo, a gente continua trabalhando também esse processo de construção de cisternas. Secretária, aí como é que está o acesso desses trabalhadores, desses pequenos agricultores a essas sementes? Normalmente eles têm acesso por meio de associações, sindicatos, ou a Secretaria entrega diretamente a eles? Como é que está? Qual é a logística para que essas sementes realmente cheguem na mão do pequeno produtor? Nós temos uma rede de entidades que apoiam o suporte na distribuição dessas sementes. Então, normalmente a gente trabalha com sindicatos, com as associações, com as secretarias municipais de agricultura familiar, né? Algumas entidades também religiosas que participam e que recebem e que fazem a distribuição. Elas precisam fazer o cadastramento desses agricultores. Os agricultores, eles precisam estar no CAD único, porque a gente trabalha com recursos oriundos do Fundo de Combate à Pobreza. Então, o público-alvo são agricultores que estejam cadastrados no CAD único, né? E a gente faz esse trabalho de parceria. Nós organizamos comissões municipais com essas representações, e essas comissões elas fazem não só o processo de distribuição, mas também a prestação de contas. Nós recebemos o nome
de todos os agricultores com o CPF, quem recebeu, inclusive com o cadastro do CAD único, para que a gente possa comprovar que essas sementes foram distribuídas para o público correto. Né? Além de ter acesso às sementes e aos insumos, uma das grandes dificuldades dos pequenos produtores é no que diz respeito à própria assistência técnica, ao apoio técnico de agrônomos e outras questões mais técnicas. De que forma a Secretaria contribui também nesse aspecto? Né? Há um trabalho também direcionado para orientar esses produtores sobre a melhor forma de utilizar esses insumos que são ofertados pela Secretaria? Sim, nós temos alguns trabalhos específicos com orientação técnica. A gente tem hoje um escritório regional em cada um dos territórios, né? São 12 territórios e nós temos um escritório regional da SAF em cada um desses territórios. Nesses escritórios a gente tem um coordenador, a gente tem normalmente agrônomos, a gente tem técnicos agrícolas que fazem esse apoio. Mas a assistência técnica no Estado ela é trabalhada por mais de uma secretaria, né? É um conjunto de secretarias que trabalham com a agricultura familiar. Então, mais diretamente a SAF e a gente tem também a SADA, né, que é responsável pela defesa agropecuária e assistência técnica. Mas a SAF também desenvolve programas específicos, que é o Pilares, que é um programa aqui para a região norte e para o sul, e a gente tem o Piauí Sustentável e Inclusivo, que é no semiárido. Esses programas, os dois juntos, a gente atende num quantitativo de 12 mil famílias. Essas famílias, elas recebem assistência técnica direta desses programas, porque dentro do programa está incluso a contratação de técnicos, não diretamente pela SAF, mas a gente contrata empresas ou organizações da sociedade civil que prestam assistência técnica diretamente aos agricultores desse projeto. E nesse processo também de distribuição de sementes, a gente também tem parceria com a SADA. Então, a SADA também ajuda nesse processo de distribuição e na orientação de como plantar as sementes que são recebidas, né? E esse ano a gente está trabalhando também um processo de palma forrageira para a região semiárida. Aí já é um pouquinho diferente, já é um trabalho diretamente com comunidades, onde os agricultores familiares eles assumem o processo de criar um campo experimental para que a gente possa reproduzir essa palma. Então, há toda uma orientação dos técnicos da SAF para a criação desses campos. A palma forrageira, ela é voltada para a alimentação animal? Para a alimentação animal, é. Aí a gente distribuiu muito ali naquela região mais seca, que é no Vale do Itaim, ali Betânia, Paulistana, por exemplo. Em Betânia, a gente fez uma cooperação com a Covita, que é uma cooperativa de criadores de ovinos e caprinos da região. E aí eles receberam a palma e distribuíram com os seus associados, que são tradicionais criadores, e que se comprometeram em fazer esses campos. Então, a própria Covita já faz o processo de orientação. Em Paulistana, a gente tem um escritório nosso. Então, os nossos técnicos estão acompanhando as pessoas que estão plantando essas palmas forrageiras. Secretária, a grande maioria dos produtores rurais produzem para o próprio consumo, porém alguns conseguem produzir além do consumo. Como é que a SAF pode estar fazendo para intermediar a venda direta do milho, do feijão, quem produz, por exemplo, mandioca, da farinha, da goma? O que a SAF pode estar fazendo para que esse produtor possa ter um ganho, uma lucratividade melhor, achando assim um comprador, ou alguém que possa comprar direto na mão desse produtor rural? Olha, nós temos hoje na Secretaria uma superintendência específica de comercialização da produção da agricultura familiar. A gente trabalha alguns programas, né? Então, nós trabalhamos com a própria aquisição, com a aquisição direta, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição, né, de Alimentos, que é do Ministério do Desenvolvimento Social e que nós executamos a partir de cadastramento dos agricultores, levantamento do que é que eles têm para fornecer. E esses alimentos eles são entregues às entidades socioassistenciais.
Nós temos um outro programa do próprio governo do estado, que é semelhante, que é o PAIS, o Programa de Alimentação Saudável, que aí a gente compra de associações que estão no processo de transição agroecológica, que produz com todo o cuidado para não ter veneno, né? E a gente entrega também a essas entidades. Temos a estratégia da quitanda da agricultura familiar, que é um processo de feiras que a gente estimula tanto aqui na capital como também nos municípios. E temos parcerias com empresas privadas também, né, com que supermercados que vendem e comercializam os produtos dos agricultores familiares a partir de um contrato diferenciado do que eles normalmente executam com empresas, com outros fornecedores. Então, a gente vem abrindo o mercado, tem também toda uma estratégia do próprio governo do estado, né, que aí é uma parceria que a gente desenvolve com a Invest Piauí, que tem o Made in Piauí, que também mostra os produtos dos agricultores familiares, e a gente tem trabalhado muito fortemente as cooperativas, porque são as cooperativas que têm a maior condição de comercializar os produtos da agricultura familiar. Então, nós temos hoje dentro de um programa específico da Secretaria, que é o RedeCoop, que é o Programa de Fortalecimento de Cooperativas em Rede, que nós trabalhamos com 15 cooperativas. E aí é abertura de mercado, com consultorias para elaboração de plano de negócios, identificação de mercados, inclusive fora do estado. Secretária, sobre o período chuvoso, né, inclusive nós registramos uma chuva forte aí nessa madrugada, não só na capital, mas em vários municípios do Piauí. Como é que está a interlocução da Secretaria com outras pastas, como a Secretaria de Meio Ambiente, a própria Defesa Civil, as secretarias que tratam mais especificamente desse processo das chuvas, inclusive da previsão do tempo? A SAF tem uma interlocução com essas pastas, inclusive para fortalecer esse planejamento e a orientação aos agricultores durante esse período chuvoso? Sim, com certeza. A SAF, inclusive, faz parte, né, do grupo que trabalha essas questões das mudanças climáticas, que não envolve Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Secretaria de Planejamento, e a gente acompanha todos esses processos, as reuniões, e busca essa orientação. Inclusive, isso orienta a nossa própria estratégia das nossas políticas públicas. Por exemplo, a gente teve umas chuvas em dezembro, a gente começou a distribuir lá no sul. Houve uma chuva ali no início de janeiro no semiárido, mas a gente foi informado que essas chuvas não iriam segurar, que elas iriam ter uma parada. Então, a gente segurou a distribuição das sementes, porque se distribuísse ali agora e o produtor plantasse, ele ia perder. Então, a gente aguardou essa situação estabilizar um pouco mais agora para poder continuar o restante da distribuição. Então, a gente vem tendo muito esse cuidado. A questão, por exemplo, das cisternas, foi uma decisão do governador Rafael de que a gente deveria antecipar a construção das cisternas nos municípios que estavam em situação de calamidade, para que a gente pudesse ter um próximo inverno com reservatórios de água que permitisse uma resistência maior do agricultor familiar a essa situação. Então, a gente trabalha tanto com cisternas para o consumo humano, mas também com o que a gente chama de cisterna de produção, né, que é a cisterna que permite ali ele manter os animais. Nós estivemos em Jaicós recentemente e percebemos a importância disso para os agricultores. Duas coisas que é muito importante. A estratégia da palma forrageira, acho que nós entregamos o ano passado. A gente visitou esse ano e elas foram responsáveis, de fato, pela manutenção dos animais ali naquela região. E também essa estratégia da cisterna, que é a estratégia dos recursos hídricos. Esse ano a gente vai entrar também com pequenas barragens, né, com barragem subterrânea, que permite que o agricultor tenha uma estratégia melhor. Então, essa questão das mudanças climáticas, elas são fundamentais, que haja toda uma articulação entre secretarias. A gente precisa ter muita clareza que nenhuma secretaria é capaz de resolver os problemas advindos de uma situação como essa sozinho.
é preciso, de fato, que faça o que o governo vem fazendo, que é articular suas secretarias, ter a Secretaria de Planejamento como um órgão coordenador desse processo, que permita a atuação conjunta. Os municípios também participam dessa articulação? Participam também. Secretária, o Piauí é um estado muito grande, a gente tem na região sul municípios a 700, 800 quilômetros aqui da capital, e que os agricultores familiares certamente demandam esse tipo de atenção mais específica, e pela distância isso gera uma dificuldade, até mesmo por uma questão de estrutura dos órgãos do governo do estado e até órgãos federais vinculados a esse setor da agricultura familiar, que estão mais centralizados, né, aqui para a capital. Mas o governo do estado, a Secretaria de Agricultura Familiar, tem conseguido dar atenção a esses produtores que estão, como eu falei, a 700, 800 quilômetros aqui da capital, longe desses grandes centros? Olha, nós intensificamos as nossas atividades, principalmente no sul do estado, onde os agricultores reclamavam muito de que eles tinham muita dificuldade de informação. Então, nós temos, além de ter a estrutura, né, do escritório regional, a gente tem também trabalhado muito com as organizações que atuam no sul, né, com parcerias com próprios sindicatos, com a CPT, que são entidades que estão presentes e que a gente vem intensificando. Então, a gente define cotas, inclusive, para os programas da SAF para o sul do estado, permitindo assim que a gente aumente a presença da secretaria nessas regiões que elas tinham mais dificuldades. E uma outra coisa que a gente tem colocado é o seguinte: quem vem do sul do estado para cá e chega na secretaria, ele é atendido, é prioridade de atendimento. Não volta sem atender, porque ou eu ou um dos superintendentes, dos técnicos responsáveis, se eu não estiver na SAF, porque a gente entende a distância que essas pessoas moram daqui da capital e quanto é difícil para eles estarem aqui. Então, todas as lideranças que vêm do sul do estado, a gente coloca como prioridade de atendimento lá na secretaria. Secretário, o nosso estado ele é cortado por 2 grandes rios. Tem alguns municípios que não há a proximidade com esses grandes rios, mas há grandes açudes que seguram a água o ano todo. O que é que pode ser feito para que os nossos camponeses possam aproveitar essa questão dos rios e também alguns grandes açudes que próximo também pode ser feito o cultivo do plantio do arroz, do milho, do feijão. Como a SAF pode estar ajudando esses camponeses que moram nessas áreas próximas a essas instituições que podem estar ajudando a agricultura? Olha, a gente tem, dentro do programa PSI, né, o Piauí Sustentável Inclusivo, a gente tem uma linha que é justamente essa, né, que é de segurança hídrica e gestão dos recursos hídricos. A gente tem trabalho, a Secretaria de Meio Ambiente agora ela vai fazer uma atualização do plano de gestão dos recursos hídricos, né? E a gente sabe que tem ainda vários açudes, né, vários barragens que elas poderiam ter um aproveitamento maior, né, para o processo produtivo. E a gente vem mapeando isso, incentivando a produção, inclusive incentivando o uso da irrigação, para que as pessoas possam ter uma produção mais constante. Só que a gente precisa ter esse cuidado de como é que vai fazer o gerenciamento disso. Qual é a qualidade daquela água, né? Qual o quantitativo de água que você pode estar usando. Então, são questões que precisam, de fato, dessa visão mais ampla da disponibilidade de recursos hídricos do Estado. E a gente precisa também ver que nem sempre é o agricultor familiar que está próximo a essas barragens, a esses recursos hídricos, né? Então, a gente precisa ter uma clareza desse público. Esse trabalho que a gente tem feito com o PSI, ele dá um pouco esse mapeamento desses agricultores, onde eles estão, qual a possibilidade de utilização de irrigação, qual é o referencial de água que a gente vai ter para a utilização disso, né? Então, é um processo, de fato, de planejar isso e que precisa ser feito também em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. Secretária, só para encerrar, nosso tempo está chegando ao final, mas tem aqui um questionamento do nosso amigo José Filho, do bairro Aeroporto, né, que ele pergunta o seguinte: ainda existe o Emater? Muita gente tem dúvida ainda, secretária, né? O Emater
tinha escritórios presentes em todos os municípios, houve uma transição. Como é que funciona agora essa parte da assistência técnica? De quem é essa atribuição agora? Então, olha, a SADA, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária e Assistência, né, técnica, ela é responsável pelo que era o antigo Emater. Na verdade, a Emater hoje é SADA. Eles continuam com os escritórios municipais, eles têm uma estratégia, inclusive, de parceria com os municípios, né, ampliando a capilaridade da SADA a partir da parceria direta com o município, agregando, inclusive, os técnicos dos municípios no processo de assistência técnica, com processos de capacitação. Então, tem uma estratégia que hoje é desenvolvida pela SADA, mas que, na verdade, a SADA era a antiga Emater. Só para encerrar, secretário, nosso tempo aqui já chegando ao final, quais são os canais hoje da Secretaria de Agricultura Familiar? Como o agricultor, como o cidadão pode acessar os serviços da Secretaria? Qual o endereço, os canais, por favor? A gente tem o @SAF Piauí, né, .gov, temos o Instagram da SAF e temos também nosso serviço de ouvidoria, que as pessoas, e temos e-mails também, que é saf@saf.gov.pi.gov.br, que eles podem, inclusive, toda a parte de protocolos, de ofícios, pode ser feita através do e-mail. Tá aí o nosso amigo Roberto Araújo aqui no suporte para a secretária. E o telefone da ouvidoria, que eu sou péssima para decorar, é 86, né, o 994959799. A secretaria é aberta ao público? Quem quiser chegar lá para tirar uma dúvida? É isso que eu te falei. A secretaria é aberta ao público. Todo mundo é atendido na secretaria. Nem sempre eu consigo estar lá para atender. E a prioridade é exatamente as pessoas que vêm de mais distante. Quem vem distante, a gente tem orientação geral, atender as pessoas, ouvir suas demandas, ajudá-los a protocolar seus ofícios. E a gente tem todo um banco de demandas e de solicitações, e a gente vai atendendo paulatinamente as pessoas a partir do que a gente tem disponível de recursos para ir atendendo essas demandas. Obrigado, secretário. Parabéns pelo trabalho, né? A senhora, toda a equipe. Aqui agradecer também ao nosso amigo Roberto Araújo, viu? Roberto é o nosso assessor de comunicação. Nós somos da mesma turma da Universidade Federal, viu? Grande figura, Roberto Araújo, viu? Parabéns pelo trabalho também na divulgação, né, dessas ações importantes da Secretaria de Agricultura Familiar. Secretário, obrigado. Espaço sempre aberto aqui para divulgar as ações da pasta. Eu que agradeço, Natan, agradeço aqui a FM O Dia pelo espaço e pela oportunidade de falar com os agricultores familiares, né? Porque acho que a rádio ainda é um grande canal de comunicação. Obrigado, secretária, pela presença aqui no nosso estúdio. Secretária Regiane Tavares, secretária de Estado da Agricultura Familiar.